E hoje a gente tá falando de cinema, a gente falou da Cinemateca, né? No dia 19, foi muito bem lembrado pela Thalia, que foi dia do cinema brasileiro, E o nosso Plá de hoje, conta a história do cinema brasileiro. Vamos ver se ela fez, trazendo todos os grandes. Quero ver se esqueceu de algum aí, eu vou reclamar. Vamos ver, quero ver. Você sabia que dia 19 de junho é o dia do cinema brasileiro? E para isso, viemos aqui hoje para dar uma volta no tempo e conhecer um pouquinho da história do nosso cinema. Uma breve história do cinema brasileiro. O cinema que nós conhecemos hoje surge graças aos irmãos Lumière em 1895 na França, com o cinematógrafo. Uma máquina manivela que permitia a captação de imagens, revelação e projeção dos filmes. Rapidamente, o invento extraordinário se espalhou pelo mundo, chegando ao Brasil. A história do cinema no Brasil começa em 1898, com Afonso Segreto e suas gravações de um suposto filme na Baía de Guanabara, do Rio de Janeiro. Em 1911, surge a primeira companhia cinematográfica brasileira, com o magnata espanhol Francisco Serrador. Mais tarde, alguns empresários norte-americanos visitam o Rio de Janeiro, e assim é criado o Cinema Avenida, um salão planejado para projeções de filmes internacionais. Começam aos poucos a surgir diversas obras nacionais, como o filme Alô, Alô, Carnaval, do cineasta Adhemar Gonzaga, uma comédia musical que revela a brilhante cantora e atriz Carmen Miranda. Em 1941, é fundada a produtora Atlântida Cinematográfica, responsável pela produção de mais de 60 filmes e tendo se transformado na produtora mais bem-sucedida do país. Em 1953, o filme O Cangaceiro, de Lima Barreto, e O Pagador de Promessas venceram pela primeira vez um festival de cinema internacional. O cinema novo aparece em 1963, como um cinema de caráter revolucionário, com temáticas de cunho social e político. Os filmes Rio 40 Grau e Deus e o Diabo na Terra do Sol marcaram fortemente essa época da história, além do filmaço Os Fuzis, do diretor Rui Guerra, e o clássico Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos. Outros filmes também fizeram parte do cinema novo e acabaram precursando o cinema marginal posteriormente, caracterizado pelos movimentos de contracultura, tropicalismo e as ideologias revolucionárias da época. Em 1969, é criada no contexto da ditadura militar a Embrafilme, uma produtora e distribuidora cinematográfica apoiada e controlada pelo governo. Os filmes produzidos se tornavam uma ferramenta para controle do Estado sobre a população brasileira. Em 1976, o filme de Bruno Barreto, Dona Flor e seus dois maridos, fez história pelo seu recorde de maior bilheteria nacional. E em 85, o diretor Hector Babenco recebeu uma indicação ao Oscar como melhor diretor. Em 1986, Fernanda Torres vence o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes pelo filme Eu Sei Que Vou Te Amar. Infelizmente, na década de 90, as leis de incentivo à produção e a regulamentação do mercado cinematográfico são extintas no país. E o cinema brasileiro morre por 5 anos. 5 anos depois, o filme de Fábio Barreto, O Quatrilho, é indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. E além disso, a obra-prima de Walter Salles, Central do Brasil, recebe diversas indicações de prêmios mundo afora. Finalmente, em 2001, é criada a Ancine, Agência Nacional de Cinema, e mais filmes de Walter Salles são indicados em festivais de cinema, como é o caso de Abril Despedaçado. Por fim, Cidade de Deus, de Fernando Meirelles, quebrou recorde no Oscar, sendo o primeiro filme brasileiro a receber 4 indicações. Dois Filhos de Francisco também quebrou recordes, mas de bilheterias, reunindo um total de 5 milhões de espectadores. E assim, outros filmaços foram aparecendo com o tempo para fazer história no nosso cinema nacional. E viva o cinema brasileiro! Muito bom, muito bonito, muito... Parabéns, Thalia, muito bom. Só que eu vou falar aqui, ó, não foi citado aqui, eu tenho que citar Mazzaropi. Mazzaropi montou uma empresa de cinema em Taubaté. Pô, as pessoas que pode até hoje ir lá em Taubaté ver a fazenda onde eles faziam os filmes, Mazzaropi. Ele chama Amácio Mazzaropi, né? Amácio Mazzaropi.
José Mujica, que é o Zé do Caixão, grande cineasta brasileiro, Zé Mujica, o grande cineasta brasileiro. A empresa Vera Cruz, né, que fazia coisa como Atlântida, né? E o Brasil depois, isso que você falou foi muito interessante. Há um hiato na produção de filme do Brasil, que de repente o Brasil passa para fazer um tempo de pornochanchada, que era chamado pornochanchada, né? Que aí teve muita produção, depois volta com aquela Carla Camurati, que foi, não, Carla Camurati, não, esqueci o nome daquela que voltou com o filme. E olha, eu vou te falar uma coisa, muito interessante a lembrar disso. Aqui, você sabe por que chama chanchada? Atenção, você fala espanhol. Por que um filme é chamado de chanchada? Chanchada. Em espanhol, chancho. Chancho é porco. É tipo filme porcaria, chanchada. Qual? Alto da Compadecida.